começar a gravar, então. Então, vamos lá de novo aqui. Vamos começar aqui a segunda parte aqui. Obrigadão aí, Nicolas. Vamos começar aqui falando aqui, então, desses procedimentos administrativos, né? Então, laboratório de procedimentos administrativos, que procedimentos vão ser esses? A gente vai falar de integração de serviços e gerenciamento do Dual Boot, ok? Integração de serviços, nós vamos falar de arquiteturas e integração com Linux. E de Dual Boot, a gente vai falar de memória secundária, de sistema de arquivos e montagem do sistema de arquivos, tá certo? Então, a gente, quando administra um sistema operacional, a gente precisa compartilhar, né, como os recursos vão ser gerenciar, né, como os recursos vão ser compartilhados, tá certo? Controlar isso. Então, a arquitetura que está relacionada com isso tem a ver com uma questão de segurança, autenticação e sigilo, né? A dimensão do serviço, isso é, a quantidade de usuários e recursos que vão estar disponíveis, e a questão das tecnologias existentes, né? Então, os computadores que compõem a rede, né, eles não têm jeito, interagem entre si de alguma forma, né? E isso vai influenciar na forma como os usuários, né, e usuários vão fazer uso do serviço, e eles vão ser influenciados, então, pela arquitetura da rede, obviamente. Então, conhecer a arquitetura da rede, a gente tem uma ideia de como os recursos vão ser compartilhados, né, e como eles vão estar distribuídos nas localidades onde estão os usuários. A tendência é que a gente procure disponibilizar para um usuário um recurso mais próximo dele. Não faz sentido, às vezes até faz, mas não faz sentido você disponibilizar para o usuário uma impressora que esteja em outro estado, porque ele vai mandar imprimir e não vai poder pegar a impressão dele. Mas, quando ele vai imprimir alguma coisa que vai ser usada por outra pessoa, por exemplo, isso pode fazer sentido, né? Eu vou imprimir nota fiscal numa filial. Então, o sistema de nota fiscal permite que, de forma centralizada, você imprima notas fiscais nas filiais da sua empresa. Então, essa impressora vai ser remota. Mas, de uma maneira geral, os recursos tendem a ficar, né, o mais próximo possível dos seus usuários, ok? Bom, e a gente tem algumas arquiteturas, né, de rede para isso. As arquiteturas de rede ponto a ponto e as arquiteturas centradas em servidor, certo? Bom, o grupo de trabalho, ou rede ponto a ponto, é uma estrutura onde os recursos eles são descentralizados. Então, o gerenciamento do recurso é feito de forma descentralizada. Um exemplo disso é o Windows Workstation, qualquer um deles, Windows 10, Windows 8, Windows 7. Qualquer Linux pode pertencer a uma rede ponto a ponto. Por quê? Porque qualquer computador desse pode disponibilizar recursos, sejam recursos de modem, sejam recursos de impressão, recursos de disco. Só que o que acontece? Quando você tem redes ponto a ponto, os recursos eles são criados, né, localmente, né, e os acessos são controlados localmente. Então, se eu tenho uma rede ponto a ponto e eu compartilho uma impressora minha, e se eu quiser controlar quem pode acessar essa impressora, eu vou ter que ter grupos e usuários que vão pertencer a esses grupos criados localmente no meu computador. Então, se eu tenho 10 computadores numa empresa, cada computador tem uma impressora, e todas essas impressoras são compartilhadas, eu vou ter que, em cada um desses 10 computadores, compartilhar a impressora. Em cada um deles, eu vou ter que criar um grupo para acessar essa impressora. Vou ter que criar um conjunto de usuários e colocar esses usuários nesse grupo.
E o usuário, quando for acessar essa impressora, ele vai ter que se autenticar com o usuário e senha que eu criei naquele computador. Tá certo? Isso é o conceito de gerenciamento descentralizado que particular do que a gente chama de redes ponto a ponto. Ok? Tranquilo esse conceito com vocês? Tá certo? Então, quando a gente tem uma rede que a Microsoft chamou de Workgroup, então essa coisa de grupo de trabalho é um conceito da Microsoft, né? Por uma particularidade do Windows, né? De como o Windows anunciava serviços. Então, você anunciava serviços dentro do grupo de trabalho, mas, na verdade, não necessariamente você precisa desse conceito de grupo de trabalho. O que você precisa saber é que numa rede ponto a ponto, né, você vai ter que usar isso de forma descentralizada. Se essa sua rede ponto a ponto tem Windows, ou ela é formada por sistemas operacionais Windows, e aí você vai ter que criar esses grupos de trabalho, porque a Microsoft, da forma como a Microsoft divulga os serviços, só vai permitir que você acesse recursos apenas dentro do grupo, ou enxergue. Não que você nem possa acessar, mas você não vai enxergar, ela não vai divulgar esses recursos fora daquele grupo de trabalho. Ou então ela vai organizar os recursos divulgados a partir daquele grupo de trabalho, ok? Bom, um outro conceito é o conceito de domínio, né, que tinham as redes Microsoft, servidores de Microsoft, antes do AD. Então, antes do AD, a Microsoft teve um conceito de domínio, que é mais ou menos o conceito de teoria de conjuntos mesmo, tá certo? Um domínio é um banco de dados que agrega recursos, né? Onde você pode centralizar o gerenciamento de recursos de um conjunto de computadores, tá certo? Então, a Microsoft veio com esse conceito, que não era dela, é um conceito que é da DECnet, é um conceito da Digital, né, que veio para a Microsoft quando os caras da Digital projetaram o primeiro Windows, que foi o Windows NT, né? Windows NT Server, foi projetado inicialmente pelo antigo pessoal da Digital. Então, eles trouxeram esse conceito de domínio das redes VAX, VMS, ok? Bom, e uma ampliação do serviço de domínio é o que a gente chama de serviços de diretório, tá certo? Basicamente, a diferença de domínios para diretório é que os serviços de diretório melhoram muito, né, o gerenciamento de redes de recursos numa rede baseada em servidores, tá certo? Então, serviços de diretório é um padrão X500, né, um padrão de serviços da antiga CCITT, do ITE, que é um organismo de normalização internacional. Então, quando a gente fala de serviços diretórios, a gente fala de estruturas padronizadas para que você possa integrar redes, né, de tecnologias heterogêneas. Okay? Então, o serviço de diretório, ele é um conceito, ele nasceu para ter um conceito parecido, né? Para o americano, diretório é como se fosse um catálogo de serviços. Sabe quando você chega no shopping, tem aquele desenho do shopping e aparece lá, você está aqui, e você vê todas as lojas e o caminho para você chegar a uma determinada loja, onde você tem o mapa, né, do shopping e tal. A ideia do serviço de diretório é isso, é criar um ambiente em que o acesso aos recursos, né, reflita a infraestrutura ou física ou organizacional da empresa e facilite muito o acesso aos serviços. Tá? A gente tem vários exemplos de serviço de diretório.
a gente tem o da Microsoft, que apesar de ser muito falado, né, está longe de ser o mais avançado, né, que é o Active Directory, mas muito antes do AD, a gente já tinha o serviço de diretório da Novell, né, o NDS, que depois virou eDirectory, e que agora não pertence mais à Novell, porque a Novell não existe mais, ela é da NetIQ, que é uma empresa do grupo da Tashmate, que talvez seja o serviço diretório mais completo de todos os que existem aí no mercado, tá certo? Porque ele é bastante antigo, o desenvolvimento dele existe há muitos anos, tá certo? O primeiro serviço de diretório surgiu uma rede chamada Vines, de uma empresa chamada Banyan, e o nome desse serviço diretório era o Street Talk, e que hoje ele, se eu não me engano, foi comprado, depois foi para a Sun, e agora, se eu não me engano, ele é o serviço de diretório do Apache Foundation. Eu não tenho certeza, eu acho que é isso, tá certo? Então, a ideia, tanto do domínio quanto dos serviços de diretório, é permitir o quê? Que os recursos sejam gerenciados de forma centralizada. Isso é, para compartilhar uma impressora, eu não preciso ir no computador criar uma conta de usuário. E quando para usar qualquer recurso da rede, independente do computador e que esteja, eu não preciso um usuário em qualquer computador. Basta que eu tenha um usuário cadastrado nesse serviço de diretórios, que no final das contas é uma base de dados compartilhada, né, em todos os equipamentos que compõem, né, aquele serviço de diretório, que se integram dentro daquele serviço de diretório. Tá certo? Então, falando aí de grupos de trabalho, né, bancos de dados, cadastro de usuários e acesso aos computadores. Então, eu preciso cadastrar um usuário aqui e o usuário aqui. A configuração de login dos usuários são feitas em cada computador. O usuário pode compartilhar pastas e impressoras. É fácil de configurar. A segurança não é das melhores, né, e são indicadas para pequenos grupos, né, porque quando isso cresce, né, você não consegue gerenciar isso tudo, tá certo? Um macete muito usado nas redes Microsoft era você criar em todas essas máquinas usuários com o mesmo nome e mesma senha. E aí, quando você acessasse o recurso, ele não ia ficar pedindo usuário e senha. Mas isso não é nada assim muito seguro, tá certo? No caso dos domínios, você tem lá um banco de dados, que é o SANA, Security Account Manager, que é um banco de dados, usado para gerenciar as contas de usuários e segurança para garantir o acesso aos recursos disponíveis, né? Também você usa em pequenas redes, né? Mais ou menos, né? A Novell tinha um conceito chamado Bind, que suportava bastante servidores, né? Mas não era um conceito tão geral quando é o conceito de serviço de diretório, tá certo? Então, tanto redes pequenas quanto redes grandes podem usar esse conceito. Normalmente, a diferença da questão do serviço de diretório para o serviço de domínio, ou para Binder na época da Novell, é que você tinha um único banco de dados, tá certo? Com todos esses recursos. Então, o banco de dados ficava aqui, o máximo que você tinha era um outro servidor com backup dessa base de dados. Ok? E no caso dos serviços de diretório, né, você tem as contas são gerenciadas centralmente. O planejamento, projeto e gerenciamento são um pouco mais difíceis, um pouco mais complexos. Eu não digo nem mais difícil, um pouco mais complexos,
mas permite o quê? Que você gerencie todos os recursos de forma realmente centralizada. E o banco de dados pode ser distribuído em vários servidores. Eu acho que isso que ele mostra aqui. E ele permite o que é o serviço diretório? Que você tenha, né, uma organização física, né, de arquivos diretórios e uma organização lógica que sobreponha essa organização física. Tá certo? Então, você pode dividir os recursos físicos e mostrar eles como se fossem recursos lógicos. Você pode dizer assim, ó, essa aqui é a impressora da contabilidade. Não importa aonde está essa impressora. E mais, você pode dizer assim, o cara da contabilidade é que vai gerir a impressora da contabilidade. Entendeu? Então, você consegue, inclusive, delegar a administração de alguns recursos da rede. Ok? Então, nesse tipo de rede, né, tudo que compõe a rede, servidores, usuários, impressoras, periféricos, tudo, são tratados como objetos desse diretório central, desse banco de dados. Ok? Ela é bastante adequada, né? Bom, hoje, quando você compra um sistema de rede, ele basicamente já usa um serviço diretório. A não ser o Linux, que ainda permite que você use ou não um sistema de diretório, tá certo? Então, são adequadas a ambientes que possuem mistura de plataformas, sistemas operacionais e aplicativos diferentes, tá certo? A Microsoft, no caso da Microsoft, ele se chama Active Directory. No caso da NetIQ, se chama eDirectory. E a Oracle também tem o seu serviço de diretório. Várias empresas hoje têm um serviço de diretório, até porque, né, é um serviço padronizado, é o padrão, como eu falei, o padrão X500 do ITU-T. Okay? No caso da Microsoft, aí, né, no caso do servidor Windows, ele pode ter duas funções. Ele pode ser um controlador de domínio primário, né, que é um servidor que responde às autenticações de segurança do usuário, ou um controlador de domínio primário, né, que é o servidor que responde à segurança em redes organizadas em domínio, tá certo? Que é o antigo. Antigamente você tinha o PDC, o Primary Domain Control e o Backup Domain Control, quando eles eram SAN. Agora, no Active Directory, você não tem mais o conceito de primário e secundário, todos eles são Domain Controller, já que o banco de dados pode ser mais ou menos, no caso da Microsoft, distribuídos. Ok? Aqui está ok? Tá? A gente já está entrando um pouquinho nos conceitos lá da Microsoft, porque isso tem a ver com a questão de como a gente compartilha recursos, né, na rede, como a gente integra os dois. Bom, então quando a gente faz compartilhamento, né, a gente usa, em geral, um mecanismo que a gente chama de SMB, Server Message Block, que é o protocolo. Isso, inclusive, agora está nas redes mais novas. Isso ganha um novo nome, porque tem algumas coisas incorporadas, que é o CIFS, né, que é o 445. Isso aqui é 137, 139, e o CIFS é o 445, que é a forma como você faz o compartilhamento da rede. Ele é usado basicamente no Windows, certo? Compartilhamento do Linux usa um protocolo chamado NFS, Network File Service, ok? Que é um esquema um pouquinho diferente. E esse NBT na verdade, o network, é o NetBIOS sobre TCP/IP. Isso aqui não usa mais, tá certo? Isso aqui é coisa antiga, época que a Microsoft não era completamente IP.
Agora, aquela EIP, ela não usa mais o NetBIOS nem o NBT, tá certo? Então, você não tem mais NetBIOS sobre TCP/IP, ela usa TCP/IP direto no compartilhamento de arquivos. Isso é o que mudou aí do NBT para o CIF, do esquema novo, certo? Bom, e aí a gente tem um cara, e aí quando a gente fala de integração de Linux com Windows, né, existem várias formas de você fazer isso, né? Mas uma dessas formas é usando o Samba. Então, o Samba ele é um software que permite o Linux gerenciar o compartilhamento de recursos em redes formadas por computadores do Windows. Então, ela permite você usar um servidor Linux como fosse um servidor de login, um servidor de arquivos e um servidor de impressão para os computadores Microsoft. Tá? Então, você consegue ter uma rede centrada em servidor, naquele conceito de... não no conceito de serviço de diretório, mas no conceito de domínio, tá certo? Com uma conta única num banco de dados naquele servidor Linux. Ah, um servidor Linux não pode ser um controlador de domínio para uma rede Microsoft? Pode, mas aí a gente não vai usar o Samba, você tem que usar um serviço de diretório, instalar ele no Linux e transformar um Linux num servidor de diretórios, tá certo? Então, além do Samba, você precisa instalar um serviço de diretório. Serviço diretório é um assunto bastante interessante, um assunto bastante avançado aí, que não dá para a gente ver agora, tá? Então, o Samba, né, ele é composto, né, basicamente de três elementos, né? O SMBD, o daemon, né, do Samba, o SMB daemon, que é um software que compartilha arquivos e impressoras na rede Microsoft. Né? O NMB daemon, que identifica o computador usando o nome reconhecível pela plataforma. Então, ele faz a comunicação, né, de nomes, ele transforma aquele computador num anunciador de nomes. Né? E o inbind, né, daemon, o inbind D, usado para integrar a base de autenticação de usuários entre o servidor Samba, né, entre o servidor Linux e as máquinas usando o Windows. Ok? Bom, para a gente falar um pouco de compartilhamento, né, a gente tem que entender um pouquinho aí a questão da questão dos dispositivos de armazenamento. Né? Então, ele fala aí dos controladores, que permitem acessar a informação que está guardada na memória, lá nos diretórios, nos discos, propriamente dito, tá certo? E a gente, no Linux, a gente tem um diretório chamado /dev, que ele é usado para associar o hardware, né, a uma entidade de software, tá certo? Então, por exemplo, quando isso aqui está um pouco está sobrepondo aqui, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Tá, então aqui, acho que agora vai dar para ver. Deixa eu descompartilhar aqui. Melhorou, né? Então, a gente, por exemplo, se você tem um dispositivo SATA, né?
USB e tal, ele vai aparecer como barra dev, barra SDA, SDB ou SDC. Então, você pode ter lá um disco rígido SATA, um CD-ROM SATA e um pendrive. Você vai aparecer com barra SDA, barra SDB, barra SDC. Isso vai também depender de como a BIOS, né, identifica esses recursos. Se você tem um disco IDE, né, na sua IDE primária, na IDE 1, né, você vai ter o primário como dev barra HDA, o secundário como dev barra HDB. Né? A mesma coisa que na outra IDE. Se você tem uma segunda IDE, vai ser dev HDC e o HDD em função da distribuição disso também na BIOS, tá certo? Tem a ver um pouco como a BIOS identifica, ok? Aqui também não ficou legal, né? Barra dev. SDA1, SDA2. Tá. SDA3. Então, vou deixar aqui. Vou deixar assim, que é para não ficar misturado aqui, para a gente poder ver. Então, olha só, quando a gente tem os discos rígidos definidos em partições lógicas diferentes, a gente viu na sala de aula, né, que a gente pode pegar um disco e dividir ele em 3 partições. Se essas partições forem partições primárias, por exemplo, eu dividi em 3 partições primárias, e esse disco SATA está colocado na primeira controladora, o disco SATA por si só vai ser o barra dev barra SDA. Se eu dividir ele em 3 partições, eu vou ter o SDA1 para a primeira partição, SDA2 para a segunda partição e SDA3 para a terceira partição. Ok? No Windows, isso vai ser identificado pelas letras C, D e E, mas sem o barra. Primeiro que não é esse barra, é a outra barra, né? Uma coisa que esqueceu é a outra barra. Só que essa barra só vai aparecer se eu formatar e criar o sistema operacional. Ok? Aqui eu ainda estou criando apenas as partições. Eu acho que eu posso aqui. Vou abrir aqui o meu. Vou abrir aqui o Gpart, que é a ferramenta do Linux de gerenciamento de partição, para mostrar isso para vocês aqui. Ele demora um pouquinho, que ele tem que identificar os dispositivos. Então já volto lá, tá? Então você tem as partições, ele pode ser organizado aí de várias formas. Está aqui uma sugestão, você deve ter pelo menos a partição raiz, que é o barra, o home e o swap. A gente, quando instalou, né, a gente criou uma partição de boot, um barra home e o swap. Lembra disso? São umas partições, então, do disco aí que a gente fez. Certo? Os tipos de sistemas de arquivos. Os EST são do Windows. FAT, EST, FAT, NFS do Windows. Tá? Quando a gente faz o Dual Boot, aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver isso aqui na minha máquina, tá certo? Então, lá na minha máquina, aqui, ó, eu tenho uma partição EFI, que é onde está, é uma partição do tipo FAT32,
ok? Que ela está alocada onde? Na primeira partição do meu disco, tá? Na partição SDA1, que deve ser essa aqui. Aqui, ó. Nessa partição aqui, verdinha, que é a partição SDA1, que é a minha partição aonde, que é a minha partição EFI, que é o sistema de formatação mais moderno dos discos, tá certo? Então lá está quem? Lá está o que a gente chama de boot manager. É aqui que está instalado, né, o controlador de boot, que no meu caso aqui é o Grub, que foi instalado pelo Linux para que eu tivesse um dual boot, tá certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um programa que é o gerenciador de boot nessa partição EFI, ok? Depois eu tenho uma partição aqui que é reservada para a Microsoft, que é onde está o Boot Manager do Windows, tá certo? Aqui essa partição aqui estava anteriormente, né? Aqui no FE, é o que a gente chama daquela partição protegida do Windows para boot, tá certo? Depois eu tenho aqui no FA3, eu tenho o quê? O NTFS, uma partição NTFS, onde eu tenho os arquivos do Windows, tá certo? Tem aqui o tamanho dela e tal. Depois disso, eu tenho uma partição SDA4, que é o meu barra. Tenho uma partição SDA5, que é o meu barra home. E tenho uma partição só do Linux. Tem um pedacinho não alocado aqui que sobrou. Tem as duas partições NFS, que são do Windows para recovery, né? As programas de recuperação do Linux. Eu tenho 6 MB aqui que também sobrou, não ficou alocado para nada, certo? Essas partições estão aqui, ó, à medida que eu mexo aqui, elas vão aparecendo, certo? Então, isso está mostrado aqui. Então, quando eu tenho o dual boot, né, para que eu instale isso, a gente tem que particionar o disco, né, de forma que os sistemas operacionais possam estar instalados em partições diferentes. Tá? Então, uma partição para o Windows, uma partição para o Linux, partição para swap, ok? Que é o que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho essa partição, essa e essa para o Windows, essa para o Linux. Tem uns pedacinhos sobrando aí e o meu boot manager, ok? Então eu aqui na minha máquina não criei um barra boot, certo? Bom, esquema de montagem. Então, cada dispositivo desse, né, vai ter arquivos organizados e a sua própria árvore de diretório. Mais ou menos, né? A gente sabe que no Linux isso é incorporado, né, dentro de uma árvore única de diretórios, né, que permanece separada da árvore principal. O processo de conectar a árvore de diretórios é chamado de montagem, tá? Que permite acessar dados em outros dispositivos. Então, na verdade, quando a gente monta, a gente faz com que outros dispositivos, né, se incorporem dentro da árvore de diretórios. Tá certo? Então, para a gente olhar isso, deixa eu abrir aqui, ó. Então, quando eu olho aqui, ó, eu estou aqui barra, tá vendo? Então, no barra, eu tenho esses arquivos aqui. Então, se você olhar, ó, você vai ver que o barra home, ó, é debaixo do barra. Só que o barra home, se a gente for olhar aqui, ó, o barra home é outra partição, ó. É uma partição diferente. Então, esta partição barra home, ela é montada, né, dentro dessa estrutura aqui do barra. Ok? Então, para a gente, ele aparece como se fosse um subdiretório do barra. Mas ele, na verdade,
o /home está em outra partição, podia estar em outro disco. Certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Como é que isso é feito? Através do comando mount, né? Comando usado para montar o dispositivo no ponto de montagem indicado. E quando você faz o mount, então ele linka. Então você tem que ter o mount, o dispositivo lógico e aonde você está montando esse dispositivo. Tá certo? Isso parece muito claro quando a gente, vou olhar aqui o /média, olha aqui, /média, /Jantunes. A gente vai ter dois caras aqui que estão vazios, mas que são criados quando eu monto aqui um CD. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece. Eu vou entrar aqui. Vou pegar um drive qualquer aqui. E vou colocar um pendrive aqui. Um pendrive meu que está queimado. Pela lei de Murphy, né? Eu devo ter pego exatamente aquele que não funciona. Deixa eu pegar um outro aqui, menorzinho, mais rápido de montar. Então eu vou botar esse pendrive aqui e ele vai montar já já. Quando ele montar, ele vai aparecer aqui. Aí. Todos os meus pendrives estão ruins? Ou é minha porta aqui? Pô. Tá tudo ruim aqui? Vamos ver quem é essa minha porta aqui. Bom, já. Eu vou continuar aqui. Daqui a pouco ele monta aqui. A minha máquina também está meio pesada aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não, ainda não apareceu. Já ele vai aparecer. Dispositivos, atualizar dispositivos. Daqui a pouco aparece o pendrive aí, eu vou montar e mostrar isso para vocês. Então, quando a gente executa esse comando, né, a gente cria, na verdade, um diretório debaixo do diretório média que vai corresponder ao sistema de arquivos que está definido nesta partição aqui. Tá certo? Então, a montagem significa isso, você linkar para a estrutura de diretório, para dentro daquela estrutura, uma partição que pode estar fora, está, na verdade, fora dessa estrutura de disco aqui, em outra estrutura de disco. Tá certo? Deixa eu carregar ali o coisa que eu vou mostrar para vocês. Não. Deixa eu ver. Ok? Então, com isso, a gente consegue, né? Considera que existem dois HDs, sendo o primeiro está instalado no Windows e o segundo está no Linux.
Sabendo que o sistema arquivo de Windows é NTFS, basta fazer a montagem dos dados mount /dev /sd1 média Windows. Então ele está criando esse Windows dentro dessa estrutura aqui. Tá certo? Eu posso mostrar para vocês aqui, ó, o resultado do comando mount. Quando a gente dá mount, mostra, né? Ficou aqui meio feio aqui, ó. Ele mostra todas as montagens, né, que estão, tudo que está montado aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O jeito de eu mostrar isso melhor aqui, mais organizado para vocês, é por aqui, ó, porque essas partições estão montadas aqui. Para onde elas estão montadas, né? Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês aqui. Peraí, pessoal. Peraí, deixa eu fechar o Gepard. Pronto. É porque o Gepard não estava deixando aqui. Então, olha só, apareceu para mim aqui o volume de 4 GB, tá certo? E esse cara está onde? Onde é que ele foi montado? Ele foi montado aqui, ó, dentro do diretório média, no diretório Jantunes, né, aparece aqui essa estrutura do pendrive, que é a mesma estrutura que está aqui. No caso do Windows, né, a gente clica aqui, ó, o Windows foi montado, aqui, esse símbolo aqui no Linux deve estar montado. E ele está montado aonde? No /média /Jantunes, tá certo? Então, quando eu fiz isso aqui, é a mesma coisa que eu tivesse dado esse comando aqui, ó. Tá certo? Posso até fazer. Deixa eu vir aqui, ó. Não sei se ele vai deixar eu montar sem o sudo, mas a gente pode vir aqui e desmontar o Windows, tá certo? E aí eu venho aqui e do sudo mount /dev / aí eu preciso usar o Gepard aqui, peraí, para saber quem é quem. Para saber quem é quem. Peraí. Sistema Gepard. Deixa ele abrir aqui o VSDA, o quê? Vê que ele desmonta. Quando o Gepard entra, ele desmonta as partições. Por isso que o pendrive não estava abrindo, tá certo? Vou falar só para deixar, porque eu não tenho certeza se é o /dev /sda, eu não sei qual é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Mount /pipe grep Windows. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não tem. Não está aqui. Use kernel FI. Não, tá vendo? Aí DA 2 ou 3. Aqui, ó. Esse Windows é /dev /sda3. Então eu vou dar aqui, ó. Vou fechar. Ele está desmontado. Então eu vou dar um mount /dev /sda3, né? /média /Jantunes,
barra Windows. Ele provar, deixa eu ver se ele vai deixar eu montar. Só o root pode fazer isso. Então eu vou dar um sudo, olha lá, senha, acesso inexistente. Aqui não tem, eu vou dar só o barra média, pronto. Ele montou lá, tá certo? Debaixo do barra média, ele deve ter montado. Ele não deu erro. Windows média. Ah, ele montou direto no média, tá vendo? Ele montou o Windows como se fosse o barra média, tá certo? E eu vou dar um mount nisso aqui. Espera aí que eu vou consertar isso aqui e vou dar o mount sudo o mount barra dev barra sda3. E aí ele vai desmontar lá, tá certo? Se eu for agora debaixo do média barra home, se eu for aqui debaixo do média, só tem os Antunes, tá certo? Então eu posso mandar ele montar. Eu vou repetir o comando aqui, barra média Jantunes, e o rótulo dele vai ser o Windows. Deixa eu ver se agora vai. Não, é porque eu tenho que dar um nome ali. Deixa eu ver aqui. Barra Windows. Eu vou facilitar aqui. Depois eu removo aqui. Aqui. Criou aqui o está montado, tá certo? Ele reclamou, mas montou. Aqui o Windows montado, tá certo? E ele está montado onde? Debaixo do barra dev, olha lá, barra Jantunes, ele montou o Windows aqui com o comando, tá certo? Reclamou, mas montou. Ok? Então, então isso aqui é o que a gente chama aí de ponto de montagem, tá certo? Bom, com isso a gente fecha essa parte teórica aí dessa questão de compartilhamento de arquivos e fecha aí a matéria aí relacionada ao Windows, ok? A Windows não, desculpa, a Linux. Alguma dúvida aí? Deu para entender? Algumas coisas já tem a gente visto. Quer dizer, essa parte do samba e tal, a gente vai pegar melhor quando a gente for lidar com o samba, tá certo? Fazer, de fato, essa instalação. E deixa eu ver se eu tenho aqui um. Deixa eu procurar aqui um. Eu vou parar aqui a tela aqui um minutinho. Deixa eu só. Quando vocês bebem uma água aí e tal, eu vou ver se eu tenho aqui uma outra transparência aqui. Espera aí. Ah, temos meia horinha aqui. Deixa eu baixar esse negócio aqui.
Então vamos lá aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Vou compartilhar aqui só esse... Ah, não. Vou compartilhar aqui. Pode ser que eu precise usar o prompt, hein? Vou compartilhar a tela inteira. Ok, compartilhou. A gente vai falar um pouquinho do samba, então. Bom, falar do samba, né? O samba usa o protocolo SMB, né, para criar, para interligar, né, computadores Microsoft, né, dentro de uma rede Linux. Então, na verdade, ele simula um controlador de domínio ou um servidor Microsoft para as máquinas Windows. Okay? Então, ele permite que você crie domínios completos ou compartilhe arquivos. Bom, o que a gente precisa, então, para instalar o Samba? Né? A gente precisa configurar a hora do servidor, o time zone dele direitinho. A gente precisa instalar o Samba, a gente precisa configurar alguns arquivos e a gente precisa configurar e conectar a máquina cliente nesses arquivos, ok? Então, como é que a gente configura o time zone, né? A gente chama esse... Opa! A gente chama esse comando, que é o tz select, e aí a gente configura o continente, país e a UF dele, e o comando time date CLT, que altera data e hora, tá certo? Só para a gente olhar aqui, né? Então vamos abrir aqui, né? tz select. Então ele vem mostrando aí, né? Perguntando qual é a zona que você quer, né? Se é África, América, coisa, Oceania, Europa, Índia. No nosso caso é América, Z2, tá certo? E dentro dessa... Estou mexendo aqui na minha máquina, hein? E dentro dessa zona, né? Onde é que você está? Argentina e tal, Brasil é 9, né? Tem que estar todos os países. Brasil é 9, tá certo? E as zonas definidas no Brasil estão lá. Ilhas Atlânticas, Pará, Brasil Nordeste, né? Pernambuco, Tocantins, Alagoas, Bahia, Brasil Sudeste, que é Minas Gerais, Espírito Santo, etc. Então a gente vai usar 8 aí, né? Que é Brasil Sudeste 8. Então definiu ali Brasil Sudeste, aí ele botou lá América São Paulo, que vai ser usada, e são agora, né, 21 e 9, 31 de março, 21 e 9. A nossa UTC é -3, então a gente tem -3 da UTC, está lá o horário da UTC. Né? Essa configuração está ok? Você diz se ele configura um número, ele quer um número aqui, não quer o yes, quer um. Então fizemos a nossa configuração de time zone, se não tiver configurado no servidor. Depois a gente vai aqui, cadê aqui, e vai poder ajustar a data e hora, né, que é o time date CTL. Vou rodar aqui só para, né,
time date ctl. E aí ele vai, né, mostrar lá a data, se eu quiser, vai mostrar a hora, né? Está tudo sincronizado, mas se eu quiser mexer, eu posso dar o comando indicando qual é a hora e a data que eu quero, certo? Está aqui o comando, ó, sudo time date clt set time zone São Paulo, em seguida digitar, e aí ele vai pegar a data quando ele está pegando data automático, ok? Bom, depois a gente faz a instalação do Samba. A gente instala o Samba com esse comando, né? Sudo apt -y install, não precisa mais, agora ainda precisa apt install Samba. Kerberos 5, a gente instala aqui o Kerberos, o Inbind, o SMB Client. Tá? Esse Kerberos 5 é o protocolo do Kerberos de autenticação. O Inbind trabalha com usuários e grupos do Windows, simula usuários em grupos do Windows, e o SMB Client é o protocolo que vai permitir a conexão do cliente ao servidor, ok? Ele vai instalar o Kerberos aí. Ele vai pedir para você dar um nome, tá certo? De DNS lá para o servidor Samba. Ele vai pedir que você crie o nome do computador, né? Então ele vai criar uma zona, né? Anotação de DNS, vai criar o servidor dentro dessa zona e bota o nome do computador de novo, tá certo? E instala o Kerberos. Configuração dos arquivos, né? Você vai ir dentro do host, você vai ter que botar lá, né, o endereço IP do servidor. E se você não estiver usando DNS, se você estiver usando DNS, você tem que ir lá no servidor DNS, né, e criar esse nome no servidor DNS. Senão você vai lá na máquina cliente, né, e vai determinar aí o endereçamento para o servidor, ok? Depois disso, você faz uma cópia de segurança lá do smb.conf, com o comando move, então cria um backup, né? E executa esse comando, né? Do smd domain e altera, né? A opção forward para 888. Isso aqui é para você usar os servidores lá da raiz, né? Aí você copia os arquivos do Kerberos de configuração, desabilita esses serviços aqui, ó, systemclt e disable, né? Porque isso tem que desabilitar para poder permitir que o Samba gerencie isso, e habilita os serviços do Samba agora, né? E aí você consegue configurar, assim, com esse comando aqui, né, os níveis de domínio lá do servidor Samba. Você diz quem é o domain controller, né, os níveis de domínio, de organização, entidade organizacional. Isso a gente vai explicar com calma em um outro momento, ok? Bom, no Linux você vai lá no resolve.com, né? Edita lá o resolve.com e configura lá o Samba. Depois é só conectar a máquina cliente, né, no servidor. Você vai ter que habilitar o protocolo SMB. Vai lá em TCP/IP, na versão 4, propriedade, coloca o DNS lá do servidor Samba e pode, então, agora inserir a máquina no domínio que você criou lá.
ok? Depois é criar usuário, gerenciar arquivos e grupos com o Linux, com as ferramentas do Linux normalmente. Isso aqui a gente vai fazer no final, eu só queria passar para vocês. Por quê? Porque a gente não inseriu máquina em domínio, a gente não fez essas coisas com Windows, e aí vai fazer mais sentido para a gente fazer lá no final, certo? Só para mostrar que a gente tem isso aqui vai ser uma atividade que a gente vai botar aí já para vocês irem preparando, né? Como uma atividade extra para a gente chegar lá no final, tá com isso pronto para poder usar, tá? Depois eu vou botar esse procedimento para vocês aí direitinho. Vou fazer essa instalação, vou deixar um vídeo gravado disso para vocês poderem fazer também. E não precisam ficar preocupados, não é nenhuma correria, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então agora é o seguinte, eu vou fazer chamada. Sei que já teve gente que já desconectou aí, mas eu vou fazer chamada. Eu vou fazer chamada aqui pela lista de quem está aqui, ó. Nós temos 14 pessoas aqui. Deixa eu até printar essa tela aqui. Print screen, que são os caras que eu vou dar presença. Então, vamos lá aqui. Conectar. Depois o pessoal que saiu mais cedo, eu ajeito depois. Depois, sobre essa questão da presença, não, eu tenho aqui a lista de quem está conectado, né? E aí eu já printei a tela aqui de quem está conectado. É Adriane, Christopher, Gabriel Rodrigues, Gabriel Iag, Luiz Alves, Mário Júnior, Matheus, Nicolas, Pablo, Pedro Henrique, Rodolfo e Iago. Mas certamente, depois a gente vai postar o vídeo, teve gente que vai acessar depois, vai ler depois, e a gente vai arrumar os mecanismos aí para permitir que o pessoal compense aí de algum jeito a falta, tá? Deixa eu só fazer login aqui, fazer isso logo, que aí pode ser que vocês possam conferir logo. Tentar aí um pouquinho. Pô, alguém saiu, vai fazer eu abrir lá o... Sem problema. Não tem problema. Peguei aqui a tela. Dois, quatro, lançar faltas. 241, 21. Hoje é dia 31. Então, deixa eu ver aqui, perdão aqui. Deixa eu ver quem está presente. Ariane está, Ângelo não, Ariane... Opa, Andrés não está, Ângelo não, Ariane está.
Christopher está. Felipe não. Gabriel Rodrigues está. Gabriel Tavares não. Gabriel Iag está. Luiz Gabriela não. Guilherme não. Igor não. Ismael não. Luiz Miguel não. Luiz Alves está. Luiz Henrique não. Marcos não. Mário tá. Matheus Silva não. Matheus Jorge tá. Matheus Santana não. Nicolas tá. Pablo está. Pedro Henrique está. Rafael Assis não. Rodolfo está. Samuel não. Sandro tá. Vinícius, opa, peraí, Sandro tá. Samuel não. Wallace não. Iago está. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse é o 14º. Sou eu. Então, presenças lançadas. Depois eu coloco esse material da transparência lá disponível para vocês e a gravação. Ok? Alguma dúvida? Alguma colocação? Feedback aí da recepção foi boa? Deu para escutar tudo? Deu para... Pois é. Sou uma tossida aqui, mas acho que é só da garganta, espero, né? Ok? Gabriela? Não, peraí, Gabriela. Aí, pô, já fechei a janela. Peraí, Gabriela. Hum, 21, dia 31. Gabriela, quem mais? Mais alguém? Não, né? Não, peraí. Gabriel Rodrigues. Deixa eu ver, acho que o Gabriel já tinha andado. Peraí. Gabriel Rodrigues. Tá, você já estava com presença. Então, feito. Presença lançada, ok? Então, vou parar aqui essa gravação.